Oi, pessoal, tudo bem? Nós terminamos a aula passada falando sobre as tartarugas ninja. E essa é a segunda parte da nossa aula sobre renascimento. Ficou curioso para saber qual é a relação entre as tartarugas ninja e o renascimento? Então hoje eu vou tirar a sua dúvida. Vocês sabiam que o criador do desenho As Tartarugas Ninja se inspirou nos artistas Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello, que são artistas do Renascimento, para criar as tartarugas? What? Pois é, essa é a relação então entre as tartarugas ninja e o Renascimento. É uma homenagem a esses grandes artistas que nós vamos continuar a estudar hoje e entender a importância deles. Porque não é para qualquer um virar nome de personagem de desenho, né, minha gente? Bom, para a gente entender melhor, vamos continuar agora falando sobre o Renascimento, mas em Roma. Roma é considerado o local de esplendor do Renascimento, tá? E a cidade de Roma foi a sede da Alta Renascença, que é considerado o apogeu da arte renascentista, lá da Itália. E por que Roma é considerada, né, a sede do apogeu, do melhor momento do Renascimento? Porque ela reunia elementos da tradição cristã, da antiguidade clássica, e isso atraiu vários artistas e estudiosos que queriam ter acesso a esses textos clássicos, né, originais, para poder realizar as suas obras e os seus estudos científicos. Nós vamos destacar agora os três principais artistas que trabalharam para a igreja e para famílias nobres e burguesas ali na região de Roma, que foram o Michelangelo, o Rafael e o Leonardo. Dessa vez não as tartarugas, tá? Os artistas mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Meninas, eu sei, fiquem calmas. Michelangelo era muito bonito. Sem alvoroço, por favor, aí no fundo da sala. Presta atenção, desliga esse celular. Mentira, você tá usando o celular pra assistir minha aula, então deixa ele ligado. Bom, esse é o Michelangelo Buonarroti, meu italiano, pizza. Bom, o Michelangelo procurou exaltar ao máximo a natureza humana. Entre as obras dele, nós vamos destacar os afrescos do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, e as esculturas de Davi, Moisés e Pietà. Vamos dar uma olhada aqui. Essa é a pintura que tá na parte de cima. Essa aqui é uma releitura, né? Não tem esse aqui no original. É a pintura O Divino. Então, observem aqui que seria a relação entre Deus e os seres humanos. Eu quero que vocês observem aqui onde Deus está representado nessa pintura de Michelangelo. Se vocês acham que tem alguma forma aqui que lembra alguma coisa. Olha essa forma aqui, gente, lembra um cérebro. Então, aqui a gente consegue ver na obra do Michelangelo uma relação com o corpo humano, com a racionalidade. Meio que ele quer dizer, você pode acreditar em Deus, mas você também pode usar a razão, né, para explicar as coisas. Essa é a escultura de Davi. Gente, olhem a perfeição. Se vocês procurarem para ver os detalhes, né, o zoom, dá para ver até as veias numa escultura feita em mármore. E eu fico tão depressiva quando eu penso nos meus desenhos de palito. E eu vejo que Michelangelo fazia isso num mármore. Essa é Pietà. Olhem a expressão. Olhem aqui os detalhes nas roupas, dando a ideia de movimento, né, com essas dobras. A expressão de tristeza, o corpo de Cristo, né, jogado no colo. Vamos falar agora, então, sobre Rafael Sanzio, tá? Ele construiu um estilo que valorizava a clareza das figuras, usando o contraste entre claro e escuro para dar destaque para suas pinturas. Ele ficou conhecido como o pintor das Madonas, porque ele fez uma série de pinturas, de quadros, nas quais ele representava a Virgem Maria e o Menino Jesus, como a gente pode ver nessa pintura linda. Né? Se a gente olha rápido, parece até uma fotografia. Mãe, o forninho caiu!
Tivemos um probleminha técnico aqui que meu celular caiu. Continuando como se nada tivesse acontecido. Esse é Leonardo da Vinci. Olha, meninas, que lindo. Eu sei, as aulas de história, elas são maravilhosas porque a gente conhece pessoas muito bonitas. Brincadeiras à parte, né, gente? Esses caras eram inteligentíssimos. E pro padrão da época, eles eram pessoas bonitas, normais. Gente, o Leonardo da Vinci, ele é considerado um artista completo. Esse cara, ele foi pintor, ele foi escultor, matemático, arquiteto, engenheiro, inventor. É um cara maravilhoso. É dele a pintura Mona Lisa, A Última Ceia. Gente, a Mona Lisa é um quadro que tá... Ele é pequeno, ele é mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite, tá? Ele não é enorme. A gente vê sempre, ele pensa num quadro bem grande, né? Vamos voltar um pouquinho aqui na Mona Lisa. Se você colocar aqui uma régua... Volta, doida. Se você colocar aqui uma régua, de um lado parece que ela está sorrindo, do outro parece que ela está séria. Ela é considerada simétrica. Se você divide ela direitinho no meio, ela tem duas expressões. Leonardo da Vinci era um gênio, né? Fora as pinturas, né? Ele projetou várias coisas que deram origem a coisas que a gente usa hoje. Avião, helicóptero, tanque de guerra. Esse cara projetou isso lá por volta de 1600. Tiziano Vecellio. Ele é considerado o maior expoente na pintura renascentista, chamado de mestre da cor. Não é à toa, observem essa pintura dele. Olha, gente, esse véu que parece que realmente ele é transparente. Fez vários retratos de homens poderosos da época e ele atuou ali na região de Veneza, na Itália. Olhem esse quadro, a quantidade de detalhes, de cores, de contrastes na obra que o Tiziano fez. Bom, vamos destacar agora então as principais características e inovações da arte renascentista, ok? De forma geral. Então, inspiração no humanismo, né? O homem no centro, valorização do ser humano nas obras de arte. As obras enfatizavam a natureza, animais, principalmente o ser humano. Retratavam a mitologia greco-romana, personagens bíblicos, eram os principais temas. Procuravam recriar a realidade, né? Tentar ser o mais realista possível na escultura, na pintura. Busca pela perfeição na representação das formas. Para isso, eles estudavam muito, por isso eram chamados de cientistas das artes. Porque para você fazer uma pintura com profundidade, com claro e escuro, você precisa entender de geometria, de física, de matemática, para fazer esses cálculos e representar o mais realista possível. O universalismo, que é a ideia de que o homem deveria desenvolver todas as áreas do saber. E foram criadas duas novas técnicas, a de perspectiva, que é a ideia de perto, longe, profundidade, e a técnica de luz e sombra, né, para dar a ideia também de realismo, de realidade. Então, eu coloquei aqui uma comparação. Olhem como era a arte medieval e como era a arte renascentista, né? Uma diferença brutal, gigantesca entre as duas. Bom, já finalizando essa segunda parte, nós temos o Renascimento no norte da Europa, tá? No século XV, enquanto o Renascimento estava no auge na Península Itálica, começaram a ocorrer também transformações na arte no norte da Europa. Na região norte, houve um menor interesse em retratar temas da cultura greco-romana. Os artistas se preocupavam mais em representar plantas, animais e anatomia humana. E a gente vai destacar o Jan van Eyck, eu não sei se é assim que fala, produziu obras que impressionam pelo realismo, pela riqueza de detalhes, e o Albrecht Dürer, que se dedicou a estudar novas técnicas, como perspectiva, anatomia, arquitetura clássica, aproximando-se mais da arte italiana. Gente, vai acontecer uns probleminhas, tá? Porque o meu celular está se recusando a ficar quietinho para eu gravar a aula para vocês. E aqui a gente tem uma obra de arte de cada um desses artistas.
eu quero que vocês olhem bastante essa daqui, tá? Lá no fundo tem um espelho, e esse espelho reflete exatamente, em proporções corretas, a imagem desses dois. E essa daqui é uma figura feita pelo Albert Dürer, que era um cara que estudava muito anatomia, e olhem como é realista, né? Bem rico em detalhes a figura que ele fez de um rinoceronte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da segunda parte da aula sobre o Renascimento. Eu vou postar depois um vídeo que eu vi no YouTube muito legal sobre esse assunto também, que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Lembrando que dúvidas, comentários, sugestões sobre esse assunto vocês devem utilizar o fórum da plataforma Farias Brito ou mandar mensagem para mim. Combinado? Pessoal, até mais, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do novo formato de aula. Digam para mim lá no fórum se vocês gostaram, se vocês preferem quando aparece só os slides, e a gente vai adaptando o jeitinho da aula. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!